Este podcast é apresentado pelo Tecnoblog. Ele menciona a autora do Nação Dopamina, que, cara, inclusive, tive em coberturas recentes e em aeroporto, é um dos best-sellers sempre. Já tive vontade de comprar várias vezes, mas ainda não parei pra comprar e nem ler. Mas aí ela fala que teve uma paciente... Porque não tem tempo, né? Você quer ver reels, então, não lê livro. Eu vou ler o resumo do ChatGPT do livro dela. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. Eu sou Josué de Oliveira. Eu sou Isabela Giantomaso. E eu sou o Tássio Veloso. Uma enxurrada de conteúdos cada vez mais curtos que nos deixa distraídos e presos num ciclo de dopamina. É esse o atual estado da internet e das redes sociais. Mas quais serão as consequências disso nas nossas vidas? No episódio de hoje, a gente reflete sobre a relação entre tecnologia, distração e cultura. Será que estamos cada vez mais cansados de experiências que exigem atenção? Antes, não esquece de dar 5 estrelinhas pro Tecnocast no Spotify e Apple Podcasts, segue a gente na sua plataforma favorita e aguenta aí, presta bastante atenção, a gente já começa o episódio. Caixa postal do Tecnocast. Você tem novas mensagens? Caixa postal do Tecnocast, se você não quiser acompanhar com a gente, pode pular episódio para 15 minutos e 25 segundos. Josué, bora lá, que hoje temos áudios aí, né? Sim, vamos abrir com áudios. O primeiro é o do Leandro Viscomi, ele mandou pra gente pelo WhatsApp. E, na verdade, é do episódio 326, que a gente falou sobre o WhatsApp mesmo, né? O áudio chegou pelo WhatsApp, um programa sobre o WhatsApp. Mas é sobre aquela coisa do WhatsApp nos ouvir ou não. Ele tem uma anedota curiosa pra contar pra gente. Fala pessoal, aqui quem tá falando é o Leandro, de São Paulo. Sobre o episódio que foi falado sobre as redes nos ouvirem, né, e tudo mais, eu lembrei de um caso que aconteceu comigo, acho que foi no final do ano passado. Tava na casa de um amigo, né, a gente tava ali preparando o jantar e tudo mais, e tava fazendo umas batatas no air fryer. Aí ele chacoalhando o air fryer pra poder, né, dividir bem ali as batatas e tudo mais, o puxador da air fryer quebrou. Eu lembro de ter comentado, falando assim, puxa, logo o puxador quebrou e tudo mais, né? Enfim, foi um comentário que eu fiz ali na hora. Naquele mesmo dia, quando eu cheguei em casa, entrei no Instagram, o primeiro anúncio que apareceu pra mim foi um anúncio do Mercado Livre falando especificamente de puxador de air fryer. Qual a chance disso acontecer, não é? Então foi a partir desse dia que eu passei a acreditar que realmente as redes nos ouvem. Valeu, pessoal. Boa tarde aí pra vocês. Tchau, tchau. É realmente cada vez mais difícil explicar os causos aí, mas é muito difícil porque, assim, eu não sei, às vezes alguém pode ter pesquisado alguma coisa na internet dele, na hora ali vocês podem ter consultado alguma coisa no Google, o fato de você estar conectado na mesma rede que ele, você estar próximo dele. O que sabemos é, Google e Apple afirmam que não é possível que as empresas façam isso, porque eles implementam bloqueios nos sistemas operacionais, a não ser que próprio Google ou própria Apple estejam fazendo e vendendo os seus dados, mas acho que alguém já teria descoberto isso, já teria dado notícias pelo mundo todo. Problema federal pra isso. É uma coisinha pequena aí, mas o que sabemos é, fingerprinting é o nome da prática, tá? De você identificar máquinas, na verdade não é exatamente dessa prática, né? Mas utiliza-se o fingerprinting para você identificar as máquinas, mesmo que você não tenha informações pessoais. Então você pega a versão do navegador, você pega o IP da conexão, você pega... enfim, qual navegador qual o sistema operacional qual é a rede que a pessoa está acessando. Tudo isso junto forma uma combinação quase única de cada usuário e dessa forma consegue se rastrear as pessoas, tá? Dentro dos aplicativos é pior ainda porque nos aplicativos você tem até o nome da pessoa, Facebook tem muito mais, né, do que IP de quem tá usando. Tem cada curtida sua, tá ligado? Cada comentário que você deixou. Então é nessa que às vezes a gente tá dando informação sem perceber que a gente deu e pode ser utilizado para exibir um anúncio que a gente fala, caraca, mágica, estão nos ouvindo.
Enfim, mas o caso dele é realmente difícil, né, José, de afirmar. A única coisa que eu fiquei pensando é talvez esse amigo dele não conversou com alguém no WhatsApp, com alguma loja, nesse período rápido aí de tempo, e aí já foi suficiente pra fazer o grafo de que, bom, se seu amigo conversou com alguém sobre isso, talvez isso, no caso, a parte ali que quebrou da Air Fryer interesse a você também. Então, sei lá, foi a única coisa que me ocorreu, assim. Mas tem essas outras possibilidades que o Mobilon citou, que nós queremos muito acreditar nelas, assim, pra não crer que estão ouvindo as nossas conversas. Pois é, o WhatsApp tem a questão da criptografia de ponta a ponta. Beleza. Sim. Até teve um leitor mais paranoico que comentou lá no Zap que, mas se foi a própria Meta que emitiu a chave privada e a chave pública, teoricamente pode guardar uma cópia e acessar as mensagens. Verdade, mas é um nível mais crítico, daria, de novo, notícias no mundo todo, né? Seria um erro federal. Mas vamos supor que o WhatsApp possa fazer o processamento local, aquele esquema de coorte, por exemplo. E aí, localmente, tentar entender o perfil e aí mandar essas informações de perfil pra nuvem. Mas tudo anonimizado e tal, né? Também seria um caminho, mas também acho que... Bom, eu não sou devs que estão nos ouvindo, nos digam se através de uma versão beta para Android você consegue fuçar no código do WhatsApp e descobrir essas coisas, eu não sei dizer. Enfim, mas eu sei, acho que existem caminhos, esse é o ponto. Existem caminhos que não necessariamente sejam ouvindo o que você tá falando. Acho que existem outras formas. E que eu já vi também de algumas pessoas que criam conteúdo sobre segurança na internet e tal, eles apontam sempre para um dos depoimentos do Zuckerberg no Congresso americano, em que, bom, ele é muito bom com as palavras, de se esquivar de algumas perguntas, né, de passar batido de outras e tal, mas uma que ele responde diretamente, que eu pergunto, cara, vocês leem as conversas, vocês têm acesso às comunicações dos usuários? Ele, não temos. Então, tipo, é esse o nível da federalização do problema que ele teria, assim, tipo assim, mano, você mentiu sob juramento. Então, sabe? É um pouco sério. Não foi o Facebook, foi o CEO, né, cara? Então, é uma das coisas que apontam pra mostrar que, tipo, não, assim, talvez tenha caminhos ali e tal, talvez alguns que a gente não saiba, mas talvez o acesso mesmo de ler as mensagens ou de ouvir, né, ter acesso às mensagens ouvindo o que você fala, a resposta que ele deu especificamente é não. Então, esperemos que Marquinhos esteja contando a verdade. Mas bora lá pra próxima mensagem, que hoje tá bom aqui. Tem 2 áudios pra gente tocar. De quem que é o segundo aí? O segundo áudio é do Renato Nascimento, também mandou pelo WhatsApp. E esse é a respeito do episódio da semana passada, que foi sobre a relação da geração Z com computadores. O Renato disse o seguinte: Fala pessoal do Tecnocast, tudo bem com vocês? Aqui é Renato de Recife. Sobre esse episódio do conflito de gerações, eu acredito que os novinhos nasceram num momento em que não precisaram construir as coisas do mesmo jeito que a gente. Eu sou de 88, meu primeiro acesso à internet foi em 97, em casa, no computador da família. Todo o universo profissional dessa época foi moldado em torno das experiências e ferramentas que um PC oferecia. Trabalhamos para construir as facilidades que temos hoje. E essa geração navega nas facilidades que criamos. Os diretórios, por exemplo, que você foi mencionado no episódio, nós usávamos para organizar manualmente os arquivos. Eles foram substituídos por bancos de dados pesquisáveis, com inteligência artificial, para poder ajudar a classificar automaticamente. Você não precisa mais lembrar a data que você tirou uma foto para procurar. Basta usar a pesquisa do app de fotos, seja do Google ou da Apple, e digitar praia, ou escolher um dos rostos das pessoas e você tem todas as fotos com aquela pessoa. O universo pessoal dos novinhos hoje já está em torno das redes sociais, dos dispositivos móveis, enquanto o profissional ainda não se transformou por completo. Então termina sendo uma competência que está faltando para eles. É isso, gente. Grande abraço. Cara, acho que o Renato resumiu magnificamente toda a nossa conversa, assim, cara. Sim. E eu acho que rola um pouco, pensando aqui na minha geração, até pensando numa geração anterior à minha, que eu acho que seria a Gen X, né? Essa noção de que, por nós termos aprendido por um caminho um pouco mais difícil, que envolvia mais etapas, a gente tem um conhecimento melhor, mais consolidado e etc. Sendo que, se for parar pra pensar, esse conhecimento era um meio para um fim. Tipo, saber a estrutura de arquivos é importante, obviamente, e é legal que todo mundo saiba e tal, mas qual que é o objetivo disso no dia a dia? Você saber onde está o arquivo que você quer abrir. Quando você tem um esquema tipo esse que o Renato falou, do Google Fotos, da Apple, etc., e outros esquemas que você tem a busca, da mesma forma você está tendo ali um meio pro mesmo fim. Então acho que tem essa bronca da nossa geração e de gerações anteriores. Tipo, era mais difícil pra gente. A gente teve que passar por tudo isso e vocês não dão valor ao que a gente teve que passar, tá ligado? Sempre vai ter, né? Você falou no episódio lá, quem que foi Sócrates no ano 1, no século 1, como é que foi? Poeta Horácio, no século 1.
que já reclamava, né, das gerações anteriores. Então, cara, sempre vai ter isso. A gente sempre acha que as coisas que a gente aprendeu são indispensáveis, as habilidades são indispensáveis. Pô, eu não sei matar uma galinha. A gente tava falando disso, né, José, no último episódio, no After. Eu não sei matar uma galinha pra comer, sabe? Minha avó matava uma galinha pra comer. Meu avô provavelmente já deve ter falado em algum momento que essa geração tá perdida. Se precisar, não consegue nem fazer as coisas com as próprias mãos. Quem disse que eu quero? Quem disse que a gente precisa? Saca? Pois é, cara. Eu viro vegetariano se eu tiver que fazer mal pra animal, cara. Esse é o duelo mental que eu tenho aqui. Mas com tecnologia não é diferente. A tecnologia vai ficando mais fácil e que bom que ela tá mais fácil, porque isso aumenta a produtividade. Você faz mais coisas com menos esforço enfim, a tendência é essa, ela continuar sendo facilitada. Ah, mas se um dia não tiver mais isso, e se um dia der uma pane geral e sair tudo do ar, a gente tá sempre sujeito a isso. Mas acho que aí no temos final... problemas maiores do que não saber Excel, né? Começa aí. Mas acho que no final é isso. Sempre haverão profissões com habilidades específicas e aí se você for seguir essa carreira, você vai ter que aprender aquilo. Mas o mundo não vai precisar mais fazer as mesmas coisas, sabe? Você não tem que todo mundo aprender a montar computador e fazer fórmula no Excel. Não era mais necessário. Cara, montar computador, a gente falou dos cursos de informática, não falamos dos cursos de montagem e manutenção. Eu fiz um curso de montagem e manutenção e lembro desse curso precisamente nada. No fim das contas, eu não precisei usar tanto isso ao longo da vida que esse conhecimento acabou se fixando. Realmente não aconteceu isso. Talvez também porque os notebooks acabaram se popularizando mais do que desktops, enfim. Mas, cara, se é pra falar de obter o conhecimento, eu obtive. E por conta do não uso, esse conhecimento se perdeu, saca? Então, tipo, é melhor se adaptar contextualmente ao conhecimento que você vai precisar para cada atividade, para cada tarefa, para cada trabalho. Do contrário, é uma aquisição de conhecimento que não tem um fim objetivo. Eu fiz curso de montagem. Na época eu já fazia freela de montagem e manutenção, colocava propaganda no jornal. O Tecnoblog nasceu assim, porque eu fazia essas máquinas e postava nos fóruns, tipo, essa placa da PC Chips deu 5 bips, o que é 5 bips mesmo? Então, quando eu entrei no curso, eu falei assim, agora eu vou ficar profissional em montagem e manutenção. E eu saí do curso com a sensação de, cara, pra que eu fiz isso aqui? Porque não aprendi nada, o que eu aprendi eu já sei, saca? Era muito básico. Então, enfim, mas no final, né, não segui carreira com isso, o curso acabou sendo inútil de qualquer forma. Seguindo aqui, temos um comentário do Leandro Cavanha. Ele mandou pra gente lá no Telegram. Ele diz o seguinte: que podcast maravilhoso esse sobre geração Z. Pra mim, nascido em 1978 e representante da geração X, foi uma verdadeira viagem no tempo, nostálgico. Lembrei dos meus cursos de datilografia, MS-DOS, Windows 95 e 98 e as sessões de arquivo das empresas que trabalhei. Aqui acho que ele tá falando do arquivo de verdade, físico, né? Do arquivo live action. Gabinete, o live action. Tenho 2 representantes da geração Z em casa, um de 10 e outro de 14 anos, que por mais que queiram, nunca saberão como foi isso. A única experiência próxima dos PCs que meus filhos estão tendo atualmente são com os Chromebooks na rede municipal de ensino aqui em São Bernardo, no Campo, São Paulo, e aqui em casa não tenho um PC ou notebook há pelo menos uns 10 anos. Faço tudo hoje em dia pela G Suite e uso nuvens como armazenamento ao invés de HDs externos. Mas a tendência é essa, tanto a geração Z como a nossa se adaptar ao atual modelo de uso. Nos materiais, inclusive, que a gente leu para gravar o episódio anterior, citavam a questão dos Chromebooks, né? Os professores com essas dificuldades e tal. E como o Chromebook é barato e ele é um sistema mais simples justamente para ser mais barato, para rodar em máquinas de entrada, para ser acessível em escolas, para esses fins assim, as pessoas que usam, os alunos que usam Chromebooks, os jovens não têm tanto essa experiência de uso de PC, de Windows, de pasta, de organização, que é o que a gente está acostumado, é o que a gente cresceu usando. Então fica essa coisa entre tablet, smartphone e Chromebook, que é uma experiência mais web apps, o jovem acaba não desenvolvendo essas habilidades para entrar no mercado de trabalho. Eu achei interessante essa coisa que o Leandro fala de não ter computador em casa e tal, tipo, achei até estranho mesmo, porque pelo menos algum computador as pessoas costumam ter em casa, mesmo que seja só para coisas específicas, né? Pelo visto, ele tá mais ali pro lado da Gen Z do que a gente, né? Mas é isso, cara, tipo, o que ele tá falando, parágrafo final do texto dele, a tendência é essa, tanto a geração Z como a nossa. É isso, cara. A gente vai precisar menos, eu acho, cada vez menos desses conhecimentos muito basicões de informática, da computação pessoal, porque as coisas vão se tornar mais simples e
você não vai deixar de usar coisa simples porque você é micreiro da Millennial lá, sabe? Tipo, você não vai deixar de usar a busca, você não vai, sabe? Então, relaxa, cara. Eu vi alguém comentando lá que não é sua geração, no Instagram, né? Sua geração Z não vai muito longe, não. Amigo, ela já tá indo, tá? Assim, você não tá vendo, mas... Você não deixou de tomar leite porque o leite não é mais de saquinho, saca? Porque Putz, você abre fácil. Exatamente. Nossa, tinha esquecido dessa, hein? A gente fervia o leite, cara, todo dia. Né? Entendeu? É isso, são facilidades. Na tecnologia também tem isso e tá tudo bem. Funciona do mesmo jeito. Tudo bem. Comentários lidos, bora pra pauta então? Bora lá. Você já ouviu falar em detox de dopamina? A gente tá cada vez mais viciado em rolar feeds e assistir vídeos em redes sociais. E quando a gente consome esse tipo de conteúdo, o nosso cérebro libera dopamina, que nos dá a sensação de prazer. Só que quanto mais a gente recebe esse estímulo, menos prazer a gente sente. É um paradoxo similar ao que acontece quando a gente utiliza remédios para dor. E daí vem essa ideia de se desconectar completamente por um tempo, andar ao ar livre, ouvir o canto dos pássaros, sentir o perfume das flores, só para que o seu cérebro tenha a oportunidade de se reconectar. Esse fenômeno está sendo chamado de economia da distração. A ideia de que a gente vive em um mundo com tantas possibilidades do que fazer a um clique de distância. A gente consome muito mais conteúdo em muito menos tempo e descarta facilmente, imediatamente, tudo aquilo que a gente não consegue ficar prestando atenção nos primeiros 3 segundos de impacto do vídeo ali. Inclusive, o tempo médio da nossa atenção está caindo cada vez mais, está cada vez mais curto, e tudo gira em torno desse hábito de receber recompensas imediatamente. Ou seja, Josué, a gente está cada vez mais sem tempo, irmão, né? Sem tempo, irmão, é a realidade. E justamente por causa desse ciclo, né, de ter recompensas rápidas a cada poucos segundos, isso nos faz querer sempre continuar ali sem parar de consumir alguma coisa, né? Vídeos curtos, shorts, reels. Os vídeos são muito, acho que um símbolo desse momento, dessa tal economia da distração. E só para deixar claro de onde a gente está tirando esse termo, é de um texto do Ted Gioia. Se você acompanha o Tecnocast já há algum tempo, você já deve ter alguma lembrança desse nome. A gente fez um Tecnocast já sobre o fim da cauda longa, baseado num texto dele. O Gioia é um crítico musical e cultural. Ele é um cara que tem sempre umas opiniões meio apocalípticas, assim. Às vezes ele exagera um pouco, mas ele tem sempre algum insight interessante para passar. Por isso a gente se interessa pelo que ele fala. E essa ideia de uma economia da distração que ele está apontando, ele está vendo ali alguns sinais disso, né? Ele tem percebido um investimento menor em produtos culturais como séries ou músicas, tem uma demanda menor pelo tipo de entretenimento mais tradicional, porque alguma coisa tomou esse lugar. Ele vai citar ali alguns números, por exemplo, de séries. Temos menos séries sendo... séries de TV mesmo, né? Sendo aprovadas para serem produzidas, né? Tem menos investimento em artistas novos do que em artistas que já faleceram. Artistas tipo que fizeram muito sucesso no passado. Então tem uma demanda menor pelas formas de entretenimento mais tradicionais. Então ele está vendo nesse cenário e entendendo que alguma coisa tomou esse lugar e essa coisa foi a economia ou a indústria da distração, né? A distração engole tudo e no centro dessa indústria estariam ali as grandes empresas de tecnologia e esse ciclo, né, que vai se repetindo, né? Você cria aquele hábito de permanecer ali consumindo aquelas coisas curtas, rápidas, que te dão a recompensa, e aí você tem a repetição, e aí esse ciclo se perpetua. Eu falei dos vídeos, mas a gente pode também ver outros sinais disso, por exemplo, na duração das músicas. As músicas estão menores, né? E também o Gioia vai colocar ali certos exemplos que ele percebe de uma menor tolerância a experiências mais longas, tipo filmes longos, livros, ouvir álbuns, né? Então tudo faz parte desse contexto maior da tal economia da distração. Como o Bruno falou, essa coisa do detox, né? A única maneira de escapar disso, pelo menos é como o Gioia está observando, é fazer uma escolha consciente por experiências que saiam desse ciclo, né? Que sobretudo experiências um pouco mais longas, justamente para que a gente não fique tão preso nessa repetição dos conteúdos curtos, muito rápidos, que
nos permitem essas recompensas muito, muito rapidinhas e que nos atrapalham a ter experiências mais longas, né? Ou seja, um Bohemian Rhapsody não faria sucesso nunca em 2024. Um Shine On You Crazy Diamond também, jamais, né? Conseguiria pegar aí os ouvidos dos mais jovens. Dificilmente. Mas queria saber se vocês estão enxergando, se vocês estão vendo isso no mundo real, se isso tem afetado a forma que a gente se comunica, interage, estuda. Porque se tá pegando no mundo do entretenimento, os filmes não fazem mais sucesso quando são muito longos. No mundo da música, é apenas lógico que a gente também enxergue isso no dia a dia. É algo que vocês já conseguem perceber? Eu tenho certeza que sim. Acho que minha experiência no YouTube, por exemplo, quando vou assistir um vídeo longo, me proponho a assistir um vídeo de 20 minutos, eu já vejo se ele tem a marcação de tempo na descrição, para pular exatamente para a parte que eu quero. E eu acredito que muita gente faz isso, e isso provavelmente é uma coisa que o algoritmo do YouTube reconhece, e é um sinal dos dias atuais, não tem como negar isso. Por coincidência, hoje uma amiga veio falar comigo, e ela falou, Isa, me ajuda, o que eu faço? Eu não consigo largar o celular. Eu me pego 2 horas vendo vídeos curtos e ontem eu não fui pra academia, não fiz a janta, pedi um delivery. Então, eu acho que a gente tá chegando num ponto que nós mesmos começamos a perceber quanto que a gente tá entrando nesse ciclo vicioso de só consumir conteúdos curtos. O YouTube, ele não só te permite pular os capítulos, né? Ele marca os capítulos automaticamente, como ele também tem aquela ondinha que mostra para onde as pessoas estão pulando o vídeo, né? Onde que elas assistiram mais. Então, eu já percebo até isso, que num vídeo, às vezes, eu já vou arrastando direto pra ondinha, porque eu sei que é ali que tá a parte que interessa, não preciso ver o vídeo inteiro. Podcast também tem essa... No Spotify, pelo menos, eu vejo alguns que tem essas marcações, você pode pular para onde você quiser. E dá para pensar, expandindo um pouco aqui o escopo da conversa, até mesmo na maneira como muitos sites de notícias, sites com texto mesmo, se organizam. Você vai encontrar ali resumos, você vai encontrar ali os Hs para você pular para parte do texto que você se interessa mais, e isso é algo que tem sido mais, pelo que eu entendi, Babilão, me corrija se eu estiver errado, mas tem sido mais recomendado pelo Google, né? Isso é reconhecido como uma boa prática hoje em dia, porque os leitores justamente preferem quando é assim. Então acho que isso permeia diversas formas de conteúdo que a gente consome no dia a dia. E nesse caso o Google só é vítima do que as pessoas querem, porque o Google tenta entender por algoritmo se você resolveu a questão da pessoa, se ela chegou na sua página com uma dúvida e saiu dali com aquela dúvida resolvida. Então, não só o conteúdo tem que ser interessante, tem que ser bom, mas a pessoa tem que conseguir encontrar essa informação rápido, porque se ela não encontra, ela volta para o Google para pesquisar de novo a mesma coisa e tentar chegar em outro site. E aí o algoritmo do Google entende que este site não resolveu aquela query, aquela busca, ela voltou e aquele outro site resolveu. Então, por isso que surgem esses recursos. O que eu acho interessante dessa discussão é que, primeiro, a gente viu as fronteiras serem diminuídas com o advento da internet. O advento da internet, da rede mundial de computadores. Então essa foi a primeira etapa. Aí vieram as redes sociais e os serviços de internet de modo geral, as grandes plataformas, mas que conseguem metrificar tudo, que era a grande dificuldade da mídia tradicional, da mídia impressa, da TV um pouco menos, porque você tem o Ibope, no caso da TV por assinatura e tal, mas é no ambiente do digital, do online, que você consegue saber onde a pessoa clicou, o que ela viu, até aqueles mapas de calor do que chamou mais a atenção. Uhum. E, diante de tantos dados, esses bilionários, empresários bilionários da área de redes sociais e de internet de modo geral começaram a pensar, o que a gente consegue fazer para reter a pessoa por mais tempo? E é por isso que hoje nós temos aplicativos de smartphone que são tão viciantes. Tem pesquisadores, tem neurocientistas nessas empresas, tem muita gente ganhando dinheiro para entender o que atrai a atenção do usuário / consumidor e quais são os métodos, os mecanismos para que você fique ali instigando para que a pessoa fique mais e mais e mais tempo.
Eu acho que isso casa também com a chegada do smartphone, de modo geral, porque foi um momento em que, todo mundo estava descobrindo como usava. Todo mundo queria entender, todo mundo queria ter um smartphone. Então foi o momento perfeito, porque não havia estudo científico, ninguém sabia muito bem, né? Era um terreno completamente novo. E aí as empresas já chegaram, socando aplicativos nesse formato, páginas, né, com essa proposta, e a gente foi aceitando. E eu não tenho a menor dúvida de que isso também ajudou a moldar o nosso cérebro para hoje querer mais da dopamina, querer mais desse feed infinito, de ficar ali rolando a página, você não tá nem aprendendo nada, conteúdos chatos, sei lá. Recentemente eu tive na feira CES, que é em Las Vegas. Eu não gosto de Vegas. Nunca gostei, já tive algumas vezes, não faz muito meu estilo. Mas uma coisa que eu traço um paralelo entre essas duas situações é a seguinte: às vezes você tá lá, você sai, você chega, né, no hotel depois da cobertura, assim, umas 7, 8, 9 horas, e as pessoas estão no cassino? Estão. E você conhece o cassino de filme, disso e aquilo. Maneiro, badalação, pessoas batendo papo. E, na verdade, são pessoas que me parecem, aqui eu generalizando, mas muitas delas me parecem tristes, deprimidas. E elas estão lá na máquina puxando, né, aquela alavanca. E, assim, é angustiante, é desesperador ver isso. Mas é aquilo do vício, né? De você ficar ali reproduzindo até, nesse caso, ter uma recompensa que chega de vez em quando, porque a casa sempre ganha. E no caso desses aplicativos é a mesma coisa. A casa tá ganhando e a gente tá, se ferrando. Eu tive a mesma percepção quando eu fui a primeira vez no cassino, que eu fui durante a tarde e quando eu saí, que eu vi a luz do sol, eu falei, caramba, ainda tá de dia. E aí, olhando para as pessoas lá dentro, que parece que estão ali há 8 horas jogando sem parar, com aquele monte de estímulo, de iluminação, de milhares de jogos, e eu acho que pode ser uma sensação, agora pensando, quando eu fico no celular 2 horas no sofá, sei que tenho louça pra lavar, igual minha amiga falou, tenho academia pra ir, tenho mercado pra fazer, e aí são 10 horas da noite. A louça é sacanagem também, né? E eu não fiz nada. Então eu acho que é um pouco parecido com essa sensação que o Taz comentou dos cassinos. A gente fica 2 horas, acabou esse tempo e fala, nossa, acabou meu dia, eu não fiz nada. Você fica não foi triste, produtivo, né? Vai pra cama e o que você vai fazer na cama? Vai pegar o celular e ver mais 1 hora de TikTok. Uma última vez antes de dormir. E aí essa última vez dura mais 1h30, né? E aí você dorme mal, acorda indisposto e isso fica se repetindo. E só um parênteses aqui, não sei se todo mundo sabe, mas esses cassinos, eles são projetados para exatamente isso. Primeiro, ser um labirinto, você não conseguir sair. E segundo, imita Paris, imita Veneza, com aquele céu, entardecer de Veneza perpétuo, que é exatamente para que você não note que o tempo está passando. Volto a dizer, é método. Agora, o que eu acho legal é a gente sentar para discutir sobre isso num podcast, a amiga da Isa mandar mensagem para ela. Então, de pouquinho em pouquinho, a coisa está começando a ganhar mais a luz do dia. A gente está prestando mais atenção nisso. Mas tem muita gente que está afundando. Tanto que a gente até deu uma notícia aqui no TB de que na Suíça foi inaugurada a primeira clínica voltada para o tratamento de pessoas viciadas em TikTok. É óbvio que é TikTok, redes sociais em geral. Mas isso, né, vício em TikTok, é algo que acaba sendo uma manchete importante, impactante. Então tá delicado o negócio. Essa dinâmica do vício em dopamina, ela não nasceu com a tecnologia, mas ela foi ficando mais frequente na nossa vida. Há alguns anos já, a gente cobrindo tecnologia, comportamento aqui no Tecnocast, já falamos, por exemplo, da criação do botão de like, que foi o cara que começou com tudo isso no Facebook. E também por um neuropsicólogo, tiveram essa ideia do botão de like e tal, e de repente o Facebook, que era uma rede sobre conectar as pessoas, você ter um cara livre mesmo, né, de amigos e parentes, etc., se tornou uma rede de timeline e começou essa coisa do algoritmo. Mas a gente vê até pela história da humanidade que certos tipos de mídia elas seguram mais a atenção das pessoas e trazem uma recompensa mais forte de dopamina. Então, o texto ali no Facebook
pô, era legal postar uma bobagem, uma reclamação, qualquer coisa e ganhar um like. Mas, de repente, e uma foto, né? Então vem o Instagram. Então vou postar uma foto da comida que eu tô comendo, vou postar uma foto do restaurante que eu tô indo. E, de repente, a foto se transforma também em vídeos curtos, ali com... um pouquinho antes da chegada do TikTok, né? Mas o Facebook tinha feito de uma forma menos viciante, ainda era uma timeline com videozinhos quadrados, mas o TikTok traz essa dinâmica do feed infinito que você fica rolando e fica preso. Só mais um. Às vezes você tá preso ali há algum tempo. O Ted Gioia chama até essa questão de anedonia, essa palavra, né? Que é quando você fica preso muito tempo buscando aquele estímulo, aquela dopamina, de repente vira uma anedonia. É um desprazer, é uma apatia. Você não sente mais prazer, você não sente mais nada. Só que essa apatia, vamos chamar assim, que eu acho que é mais fácil até de se identificar, ela não é só pelo seu celular, é uma apatia pela vida, né? Então, tô vendo aqui a Isa também com os ukuleles dela ali, o violão, né? Eu aqui atrás também com o violão, bateria. A gente pensa em hobbies, às vezes. Vou ali, porra, faz tempo que eu não toco, né? Comprei um pedalzinho novo pra minha guitarra. Vou tocar, vou brincar. Aí você fala... deita na cama e não vontade de fazer nada, sabe? Aquela apatia, aquela coisa. E então ele traz ali no texto dele exemplos de como também vem aumentando a quantidade de pessoas em depressão, isso vem alterando o jeito que o nosso cérebro funciona. Então é uma questão realmente de saúde que ele compara até com vícios em drogas. E eu acho que não há nenhum exagero comparar, porque já está até comprovado que a sensação é similar ao que a cocaína causa, ao que o sexo causa, né? Essa coisa do vício, da dopamina. Tem uma frase que me marcou no texto dele que ele fala: algumas empresas fisgam as pessoas com comprimidos e agulhas, outras com aplicativos e algoritmos, mas de qualquer forma, elas estão apenas produzindo mais viciados. Parece meio que uma sina da humanidade, né? Querendo ou não, a gente sempre acaba nessa. A grande diferença pra mim é que agora o vício tá a um clique de distância. Todo mundo, entre aspas, tem celular. Esses aplicativos são todos gratuitos, funcionam na base da publicidade. Então, quanto mais tempo você interage, mais tempo você fica ali suscetível às mensagens dos parceiros comerciais. E isso é algo que me parece que não existia antes. Aqui, né, entre muitas aspas, mas vamos lá. Você pode ter o seu vício em algum entorpecente, mas em algum momento ele vai acabar. Você tem que ir atrás, você tem que arrumar um jeito de obter, ou você tem que comprar uma garrafa de álcool. E nesse caso não, tá ali, porque é o mesmo equipamento que você usa para trabalhar, é o mesmo equipamento que você usa para chegar onde você quer chegar utilizando o aplicativo de mapas, é o aplicativo que você usa para ouvir música. Então é muito mais difícil de você desviar, eu acho, né, desses estímulos e dessas distrações também. E só quando o Mobilon falava ali da anedonia, ou dessa apatia, né, me lembrou alguns estudos que apontam que pessoas que, por causa principalmente da internet, da facilidade que a internet permite para acessar pornografia, elas fazem disso um hábito tão constante que meio que se viciam em masturbação, principalmente, né, em material gráfico para chegar ao prazer, e depois de um tempo já não sentem mais aquele prazer. Então são pessoas que se masturbam, porque me acostumei, virou hábito, mas não tem aquela recompensa, não chegam, sei lá, no orgasmo, colocando aqui de maneira muito grosseira. Isso é muito louco, é muito assustador. E ainda tem outro ponto, que é o de, você tá na rede social, você fica muito tempo. Aí, por um lado, o que o Mobilon trouxe de, eu vou colocar mais foto minha para ganhar like, que é um dos tipos de recompensa. O outro problema, né, que a gente vai desembrulhando em várias camadas aí eu vejo lá as pessoas lindas, esbeltas, com a cabeça de Ozempic, e eu tô me sentindo feio, tô me sentindo parecendo um pudim, e aí o que eu fico com? Dismorfia. Eu fico ainda mais deprimido. Gente, as redes sociais têm que acabar. O resumo da ópera é esse, que só estão dando problema. Mas a gente ganha dinheiro com isso, calma aí, né? Assim tá... a gente tem que fazer a nossa rede social, igual o Trump fez a rede social dele. É isso. Deu certão. Essa coisa que você falou, Taz, da pornografia, é outro ponto que também é bastante estudado. Pessoas que não sentem mais prazer com os parceiros, né? Ou com qualquer parceiro que seja, não seja fixo também, porque tá acostumado com aquela imagem, aquela coisa criada na pornografia. Isso vem de antes da internet, da tecnologia, mas agora tá muito mais fácil. A minha geração, inclusive,
ela cresceu sem pornografia. A minha geração dos anos 80. Ah, Mobilon, a gente é da mesma geração, vai. Então, você é perdido na vida, viu? Essa é a diferença. Não, mas é sério. Era muito mais difícil. Isso é verdade. Tinha que ir numa banca comprar uma revista ou algum tio chegar e passar assim, né, meio quieto. Aquela sessão da locadora que tinha os DVDs restritos. Eu ia falar isso, eu morria de medo dessa sessão da locadora, que eu era pequenininha e era um quarto escuro, eu achava um negócio muito estranho. Eu jamais tive acesso a essas coisas, nunca comprei, de verdade, que sinceramente com vocês, nunca comprei, nunca aluguei, mas já vi, lógico, quando era começo da adolescência, sempre tinha um amigo que, tem uma fita e tal, mas era um evento, tipo assim, a gente ia fazer um churrasco na casa de alguém, né, ia lá e beleza, assistimos aquilo, todo mundo junto ali, constrangido assistindo. Aquilo pra gente era o ápice, né, tipo, caraca, mas isso é um corpo, é assim que funciona? Não era assim que funcionava, mas era o contato que a gente tinha. E hoje em dia, até quando eu converso com geração Z, né, de irmão, às vezes de amigo, irmã de amigo, conhecidos assim, pra eles é muito banal. Tudo é muito banal. Porque, cara, eles com, sei lá, 10, 11 anos, se bobear menos, porque é só sei lá e pesquisar no Google, se o pai e a mãe não tomam cuidado, não bloqueia, não faz nada na internet, eles já estão assistindo, às vezes com o amiguinho, tem o celular na mão já desde pequeno. Eles estão vendo de tudo, eles têm acesso a tudo isso, então cresce essa coisa banalizada, essa coisa sem limites, vamos dizer. E, enfim, eu não quero soar conservador, não é o ponto, né? O ponto é como a gente já começa com essa imagem deturpada até do que é um prazer. E não necessariamente você precisa lá fazer a pirofagia, né, pra dar prazer. Às vezes o básico é bom, é o melhor. E é importante a gente observar que isso, né, estamos falando de pornografia e sexo, mas se amplia para uma percepção de realidade das pessoas. As pessoas começam a ver as coisas de uma maneira diferente, tanto que eu ainda não aprendi o jeito de falar o nome dele, é Gioia, não é? A gente fala Ted Gioia. Ted Se tá Gioia. Errado, não, nós não sabemos, perdão aí, Ted. Ele menciona a autora do Nação Dopamina, que, cara, inclusive, tive em coberturas recentes e em aeroporto, é um dos best-sellers sempre. Já tive vontade de comprar várias vezes, mas ainda não parei pra comprar e nem ler. Mas aí ela fala que teve uma paciente... Porque não tem tempo, né? Você quer ver reels, então, não lê livro. Eu vou ler o resumo do ChatGPT do livro dela. Ele vai alucinar qualquer coisa, tá ligado? Então. E aí vai ser isso. Mas aí ela conta que teve uma paciente viciada em alguma rede social e aí sugeriu ficar sem ouvir coisa, podcast durante o caminho pra faculdade. E aí a paciente conta que comecei a observar mais as árvores do caminho. E isso é uma coisa que eu me reconheci. Às vezes eu me forço a tirar qualquer podcast, o Tecnocast eu escuto, tá? Mas os outros eu tiro, porque, senão é o tempo inteiro no seu ouvido, alguém falando. E você não escuta a si mesmo, que é uma das formas que a gente tem, né, de criar consciência, a vozinha que a maioria das pessoas tem na própria cabeça. Então é muito louco e é muito abrangente. Teve uma época que, quando eu tava trabalhando no Twitter, eu cobria todos os trend topics, então era obrigada a saber de todos os assuntos sobre tudo que tava acontecendo. E aí eu via todos os memes do dia, via todas as notícias de esporte, política, entretenimento e tava ali sempre informada. E eu tenho algumas amigas que não são da área da comunicação, estão bem distantes disso, são fisioterapeutas, engenheiras, que não usam o Instagram todos os dias, que não entram nos principais portais de notícias. E às vezes elas vinham 5 dias depois me mandar um meme e me mandar uma notícia e falar, nossa, você viu o que aconteceu? E aí quando vocês estavam falando disso, do sentimento de apatia, de você se sentir ali quase que deslocado, sem graça na situação, era muito o que eu sentia de, putz, eu já vi tudo. E elas nunca me traziam uma novidade, porque eu tava conectada 100% do tempo em tudo que tava acontecendo. Eu podia não saber com profundidade todos os assuntos, mas o que elas me mandavam eu já tinha visto. Então ficava até chato e em alguns momentos eu tinha inveja delas. Falava, nossa, eu queria muito ter esse emprego por um tempo pra eu não precisar abrir meu Instagram, não precisar abrir um portal de notícia, pra simplesmente não saber do que tá acontecendo. É virar uma chave que eu não consigo me imaginar nela. E sendo jornalista é mais difícil, eu acho, né? Embora eu conheça pessoas que não são jornalistas, mas são apaixonadas, fissuradas por informação, ficam ali acompanhando também em rede social e tal, mas pra gente é um imperativo, né? Não tem como. Estar conectado o tempo todo. E essa
vira um hábito. Eu tenho prazer ainda em consumir muito conteúdo, em aprender muita coisa. Só que eu acho que também, pra mim, é esse lado. Eu gosto de aprender, de ver o que tá acontecendo. Então, é um ciclo de dopamina um pouco mais longo. Eu vou fazer uma biologia completamente freestyle aqui, porque eu não sou um médico, né? Mas já vi muito que droga, o que causa o vício na droga, é justamente o ciclo de ação dela. Ela bate muito rápido e ela vai embora muito rápido. E essa queda faz você ter a sensação de, não, eu preciso sentir aquilo de novo. Tanto que a droga do momento, que é o Venvance, que os TDAHs usam, eu utilizava até dezembro, por exemplo, troquei agora para uma que é não estimulante, ele tem no seu composto um aminoácido grudado com o sal anfetamínico, porque o Venvance é uma anfetamina. Ele tem esse aminoácido grudado. E isso faz com que o corpo demore para quebrar esse composto e aí ter a anfetamina que vai dar o efeito, né, do estímulo, da concentração. E essa é a diferença entre por que o Venvance, lógico, utilizado nas doses corretas, do médico recomendado e tal, ele não causa o vício e consumir um sal anfetamínico puro te causa o vício, né? É o pico que ele dá muito rápido. E o Ted Gioia, ele até montou ali um gráfico intitulado The Rise of Dopamine Culture, né? A ascensão da cultura da dopamina. E aí ele vai colocando, assim, em diversos segmentos, qual que era a cultura slow, tradicional, a cultura rápida, moderna e a cultura da dopamina. Por exemplo, na área de esportes, você tinha o slow, que era praticar um esporte. De fato, você demora meia hora, né? A Isa aqui, corredora, sabe melhor que nós, pelo menos meia hora de exercício para liberar a dopamina. Minha terapeuta fala o tempo todo, você tem que fazer 3 vezes por semana no mínimo, para ter esse benefício em depressão, ansiedade, né? Aí foi para a cultura moderna, que era assistir um esporte. Então você vê um jogo, é mais fácil e você tem a dopamina ali conforme vai acontecendo. E a cultura da dopamina, que é o mais moderno agora, é você apostar em esportes. Olha a quantidade de bets que a gente vê na internet. Cara, quando eu tava lendo esse texto, essa parada do gamble, né, da aposta, foi que mais saltou, assim. Eu comecei a prestar atenção nisso, porque eu brinco que eu vejo televisão de 4 em 4 anos, quando tem Copa do Mundo, né? E aí, na última Copa, foi quando eu tomei um susto, porque, cara, só tinha propaganda de bet. Só tinha propaganda de aplicativo de aposta. E, tipo, 4 anos atrás, 4 anos antes, não era assim, da última vez que eu tinha visto televisão, da Copa anterior. Então, essa linha que tá traçando, né, esporte, assistir esporte, apostar no esporte, eu acho que é uma das melhores sacadas que ele tem no texto, assim, pra mostrar que cara, realmente parece haver uma tendência, uma inclinação cada vez maior da cultura, do mainstream, enfim, de se inclinar na direção das experiências que são mais viscerais, assim, mais intensas, mas que também são muito voláteis, muito rápidas. Sim. E a Bet, eu acho que é um exemplo muito louco disso, porque se você pensa, sei lá, até pensando no passado, fazendo uma aposta, você tinha que ir num lugar, você tinha que fazer alguma coisa. Agora não, baixa o aplicativo e pronto. Você pode ter lá sua recompensa rápida de dopamina. E em qualquer coisa. Em qualquer coisa. E você pode perder muito dinheiro. Você pode literalmente ferrar completamente a sua vida com o aplicativo, assim. Ele cita também no jornalismo, né? Começando ali com jornais, que você tinha que esperar o outro dia, vai na banca, compra o jornal, senta ali como um ritual para ler, tomar o seu café da manhã, né? Enfim, demoraria algumas horas para você consumir tudo, ficar informado e, legal, vou viver meu dia agora. Depois a gente foi para a era do multimídia, como eu falei até agora há pouco, né? O Facebook também entendeu isso, que o multimídia ele vai segurar mais, ele vai gerar mais impacto. E aí chegamos na era do clickbait. Vídeos com caras e bocas na thumb, algum título bem chamativo. Provavelmente a gente vai arrumar um pra esse Tecnocast aqui também, né, Isa? Com certeza. E o bizarro é que isso do jornal, depois o multimídia, que seria, sei lá, broadcast, principalmente televisão, e agora o clickbait, quando na minha infância, eu não vivenciei isso, mas eu fui testemunha de pessoas da minha família que assinavam um jornal, paravam para ler, assinavam vários jornais. Eu, por exemplo, tinha uma época que eu gostava de comprar jornal do fim de semana, especificamente, porque vinha mais encorpado, né? Mais análise e tal. Cadernos de cultura, cadernos de fim de semana e tal.
de informática, às vezes. Não, fim de semana não, mas tinha um caderno da informática. Em 3 décadas, a coisa se transformou de um jeito muito violento. E aí chega naquele ponto em que o cérebro se adaptou a isso. Porque se para tantas outras coisas, como por exemplo, a alimentação. Na alimentação, a gente tem lá o açúcar, que todo mundo sabe que faz mal e continua comendo, porque existem mecanismos dentro do cérebro que te fazem procurar o açúcar. Isso, assim, é sabido há milênios já. O caso do açúcar, né? Enfim, compulsões alimentares e tal. E a gente ainda não achou uma solução, entre aspas. Imagina, então, algo que se modificou no intervalo de 3 décadas. Tem que ver a hora que vão inventar o Ozempic do... Vai ser o Tiki-Piki. Toque-Piki. Ozempic. Sei lá. Mandem sugestões nos comentários. Mas eu acho que tem uma linha aí também da gente pensar, que é como que a indústria está se aproveitando de tudo isso. Então o Tasso falou o nosso cérebro, como que ele se acostumou. Bom, nosso cérebro eu não sei, mas a indústria se acostumou muito bem e deita e rola em cima disso. Então, os bets, o que o Josué falou, eles patrocinam agora, acredito que todos os campeonatos, os times de futebol. O clickbait, eu acompanho o BBB e tem um canal no YouTube agora que tem feito muito sucesso e que a Globo não tem conseguido derrubar, que eles usam só clickbaits completamente falsos do que acontece no Big Brother. Então, todas as thumbs são imagens absurdas, com frases absurdas, e aí quando você entra pra ver o vídeo, é claramente uma zoeira. Então, a Globo não consegue derrubar. Mas eu acho que a indústria olhou pra isso, tá se aproveitando como tudo que acontece, e o nosso cérebro que lute, o nosso cérebro que vá se acostumando com esse açúcar cada vez mais forte ali na Coca-Cola. E a gente vai tomando. Açúcar na Coca-Cola. O que eu fico pensando é se vai ter um momento de ruptura. Porque tem como ficar... É difícil isso, né? Essa coisa de, não tem como ficar pior do que isso. Sempre tem como ficar pior do que isso. Confia. Mas... Neuralink tá vindo aí, né? Então, pois é. Neuralink, realidade aumentada, metaverso, né, Josué? Vai te prender ali. Esse não rolou não, cara. Esse não chega. É que não inventaram o TikTok ainda pro metaverso, senão... É porque, por outro lado... se a gente for parar pra pensar também, nesse campo, assim, da estética e da saúde, eu já li algumas reportagens indicando que as pessoas estão mais conscientes de que tem que fazer atividade física. Uma pessoa de 50, 60 anos que se cuida hoje é muito diferente de uma pessoa de 50, 60 anos de 50, 60 anos atrás. Pareceria, sei lá, um vovozinho, uma vovozinha no fim da vida. E agora ainda tem muitos anos pela frente. As academias estão cheias. Sim, cheias de celulares também para todos os lados, filmando o exercício, né? Enfim, então eu concordo com você, mas eu também penso assim, a gente tá vivendo mais, a gente tem mais saúde, a gente tem mais acesso à informação, também tem mais acesso à nutrição. A pobreza ainda existe, mas as pessoas hoje têm mais condições do que na época dos nossos pais, dos nossos avós. Então a expectativa de vida continua crescendo pro horror da Previdência, né, do Previdência Pública lá. Mas... às vezes me parece que as pessoas estão mais saudáveis fisicamente e mais doentes mentalmente, saca? Então, onde que isso vai dar também? Essa questão do exercício físico, já comentei com amigos também, que, cara, às vezes não me parece mais saudável a questão do exercício físico, porque o povo tá tão pirado em ter o corpo perfeito, em ter o shape... e ser a gostosona siliconada com a cara cheia de ácido hialurônico e aquela boca de Homer Simpson, né? Ou o cara que tem que ser maromba, não tem como, senão você é frango, né? Enfim, parece que são padrões também criados pelas redes sociais. Eu não acho saudável, às vezes, tipo... todo mundo quer fazer tudo. Todo mundo quer o tempo todo estar na academia pra postar que tá no sábado na academia, no domingo na academia. Cara, sei lá, tá chovendo, tá um frio desgraçado. Domingo, 6 horas da manhã, você sai pra rua, o povo tá fazendo corrida em grupo pra depois ir pra academia. Não faz sentido, gente. Perdeu a mão, sabe? Eu não acho que tudo isso é o prazer de ser saudável. Às vezes também me parece um pouco a manada indo na direção do que as redes sociais estão programando o nosso cérebro, sabe? Eu tenho lugar de fala aqui da parte da corrida. E na semana passada, eu tenho um grupo de corrida que é um grupo para iniciantes, para quem tá começando e quer fazer os seus primeiros 3 quilômetros.
E quando você fala com as pessoas que nunca correram, fala, nossa, mas eu não sei correr 3 km, vocês devem correr muito rápido, porque o grupo é formado por pessoas que correm há muitos anos. E aí, quando chega lá, minha mãe foi participar desse grupo de corrida uma vez e falou, nossa, é só isso? Já acabou? Porque é um grupo iniciante, as pessoas chegam lá para aprender a correr, para reconhecer o corpo, ver quanto que aguenta. E aí, na semana passada, uma menina nova chegou no grupo e ela falou, mas eu quero ver se eu vou aguentar, né, correr com vocês, porque na esteira eu não consegui fazer o Pace 5. O que é o Pace 5, para quem não está familiarizado com corrida, é correr 1 km em 5 minutos. Isso é muito rápido, é muito rápido. Se a gente está caminhando na rua, a gente vai fazer 1 km provavelmente em 9 minutos. Você correndo, fazendo um pequeno trote, você vai fazer em 7 minutos. 5 minutos é muito rápido. E aí ela começou a contar pra gente. Ela falou, não, porque eu vi no Instagram que fulano faz no Pace 4, que fulano faz no Pace 5. E aí a gente juntou ali pessoas que correm há muitos anos. Eu já fiz algumas meias maratonas, meus amigos que já fizeram maratonas. A gente virou pra ela e falou, olha, não é assim. As pessoas às vezes estão postando ali correndo no Ibirapuera, elas filmam a parte que tá correndo rápido. Mas elas não mostram quando elas pausam o relógio, quando elas vão beber água, quando elas estão muito cansadas. E aí passou uma menina correndo pela gente, ela falou, aquela menina ali, quantas maratonas ela já fez? A gente falou, nenhuma. Ela, nenhuma? Nossa, mas pelo Instagram dela, parece que ela já é maratonista. A gente falou, então, é esse o problema. E ela saiu em choque do grupo na quarta passada. Ela falou, gente, vocês abriram minha cabeça. Então eu acho que é muito isso que o Mobilon tá falando de efeito manada. Agora parece que todo mundo corre. Só que se você for ver, as pessoas estão indo por um caminho totalmente diferente do que é uma atividade física saudável na corrida. Isso. E não tá sendo isso que tá acontecendo. O ponto é esse, acho, né? Tudo em excesso faz mal, inclusive se for atividade física. E muita gente tá em excesso até em atividade física por ter essa pressão do excesso do aplicativo, né? Tá todo mundo lá, é bombado, é bonito, é saudável, então também tem que ser bombado, bonito, saudável. Bora lá, fazer tudo que tá fazendo. Bicicleta, corrida, academia, né? Tudo de uma vez ainda, no mesmo dia. Até se machucar e não conseguir mais voltar. E os preparadores físicos mesmo dizem que você precisa de um tempo para o seu corpo descansar. Tanto que existe o treino, que seria o treino tradicional, e o chamado treino recuperativo, que você pode até ir fazer lá depois de uma sequência muito grande de treinos em dias diferentes, mas você pega um pouquinho mais leve ou então nem vai, porque senão a fibra tá sempre ali. E existe o day off. Será que a gente tem o day off de redes sociais? Não tem também. Não tem atividade física, não tem das redes, não tem de nada. Isso é interessante do day off de rede social. Eu ia comentar, no ano passado, minha esposa e eu fizemos... A gente queria fazer mais vezes, mas foi uma experiência que foi legal, mas a gente acabou não prosseguindo, e é algo que eu tô querendo voltar, que é um sábado sem celular. Um dia só, sem mexer no celular para nada. A gente avisou nossos pais antes, amanhã não vou mexer no celular, caso você mande alguma mensagem, etc. E eu achava que ia ser tranquilo, é só o celular, é só um dia, e é mais difícil do que parece, assim, não é, você só se dá conta de quanto tempo você passa olhando para aquela tela quando você não tá mais com aquela tela perto de você, assim, e aí você fica meio desorientado, porque meio que é para onde seu olhar tá sempre se voltando, e aí você não tem mais aquilo para você ali, para você voltar o olhar, e fica um pouco difícil de se situar de novo. Mas depois de algumas horas você pega. E este foi, sei lá, ler livros, por exemplo, ler livros em papel, que já é uma coisa que eu faço bem pouco hoje em dia. Eu leio mais e-book e leio mais no celular. Então também tem isso. O celular eu realmente uso para ler. Isso foi no ano passado. Eu peguei um livro, li umas 100 páginas nele, fiz outras coisas na casa, enfim, nós dois fizemos lá as nossas atividades e foi um dia legal. E é algo que eu gostaria de fazer com mais frequência, justamente para ter esses momentos pontuais de resetar um pouco, assim, eu não preciso dessa recompensa constante a cada poucos segundos. E eu acho que também ajuda a colocar em perspectiva o quanto, pelo menos comigo foi assim, né? O quanto me afastei de atividades que demoram para ter recompensa. Aí eu tava me lembrando, cara, de como eu costumava ouvir álbuns completos, assim, colocar a primeira música e terminou o álbum na 12ª música, sei lá. E esse hábito foi, assim, diluindo ao longo do tempo, e hoje eu mal faço isso.
Eu gostava de fazer, saca? Só qual que é o lance de um álbum, ou diferente de uma música? Pô, um álbum tem começo, meio e fim, sabe? Ele vai ter ali seus 50 minutos, talvez 1 hora. Se eu for recuar bastante na adolescência, eu era meio nariz em pé que gostava de rock progressivo. E rock progressivo ou metal progressivo, se alguém já ouviu Dream Theater, essas bandas, tem música que tem meia hora. E essa é a graça. Tipo, a música é dividida em partes, né? Parte 1, parte 2, tal, uma mesma música. Tem um álbum que eu gosto muito, de uma banda chamada Transatlantic, ele tem 4 músicas. A primeira tem 25 minutos, a segunda tem meia hora, a terceira tem 6 minutos, que é menorzinha, e a última tem 18 minutos. Essa é a graça da parada, você ficar ali ouvindo, tendo aquela experiência que não vai ser rápida, e a recompensa que vem pra você, tipo, não é imediata. Você tem que ficar pelo menos meia hora no álbum pra ter a recompensa. E essa foi uma parada que meio que foi se perdendo pra mim pelo mais longo do tempo, assim, pensando em experiências mais longas que foram saindo um pouco da minha rotina, do meu campo de visão, que o Gioia menciona, essa seria uma delas. Em cima disso, às vezes eu fico pensando e me cobrando do quanto eu leio menos atualmente do que, por exemplo, na adolescência, que eu virava a madrugada lendo, ainda não tinha celular assim, né, como a gente tem hoje, foi chegar um pouco depois. Mas, por exemplo, Harry Potter, os livros de Harry Potter que saíram durante a minha adolescência, comprava, já começava a ler, e sei lá, começava a ler 11 da noite, terminava de ler 6 horas da manhã, o que não é muito saudável, mas vocês entenderam onde eu quero chegar, né? Sim. E foi um período que eu li muito livro. E aí, quando eu entrei na faculdade, e aí tem que entrar na faculdade, tem que estagiar, a coisa foi desandando de um jeito que eu nunca mais recuperei. E aí, hoje não, mas pensando aqui com vocês, eu me lembrei durante o período da pandemia, que foi um período que, por incrível que pareça, eu consegui ler um pouco mais, porque era o tempo todo televisão vendo notícia, né? Enfim, os alertas de coronavírus e pandemia. Só notícia ruim. Exato. Trabalhando em redação, então consumindo ou produzindo notícia. E foi nessa época que eu li, por exemplo, o Sapiens, do Harari, que é um calhamaço. Uhum. Hoje em dia, se eu for ler um livro desse, eu vou levar uma década, porque assim, é muito picadinho. Também. Leu? Também na pandemia. Então, você vai reconhecer, fica mais evidente o seu padrão, e aí você vai buscando formas de fugir dele. Mas agora, o que a gente tem vivido, eu acho que a gente não tem reconhecido com tanta frequência. Uma coisa que eu faço, vou jantar com alguém, um negócio assim, tranquilo, um jantar pra trocar ideia. Queria saber se vocês são também, mas eu sou mala que fica falando, olha, o celular, para de usar o celular, coloca no não perturbe. Sim. Eu sou mala que, assim, tudo bem, chegou uma mensagem, às vezes importante, a pessoa precisa responder, eu até peço, desculpa, gente, preciso responder aqui. Mas eu costumo tirar o celular, colocar de cabeça pra baixo na mesa e fica lá. Não fico nem olhando e nem pra ficar acendendo a tela, sabe? Se tá acendendo, ninguém tá vendo, nem eu. Mas se a pessoa tá demais no celular, eu sou aquele cara que cutuca a pessoa assim, viu? Tá chato o rolê? A companhia não tá boa? Eu pergunto, tá tudo bem? E assim, é uma coisa que a galera mais das antigas às vezes faz com relógio. Assim, eu tô de relógio, né? Eu vejo a hora e a pessoa pergunta, mas você tem alguma coisa? Não, só quero saber a hora mesmo. Mas é um hábito que pega mal com o pessoal mais das antigas. Do tipo, não, preciso ir embora, não sei porquê. E eu criei isso com celular. E, inclusive, o Always On Display, que tem no iPhone, acho que desde o 14, salvo engano, é um dos recursos que eu desativei. Porque eu percebi que o Always On, ele me dava esse ímpeto de ansiedade de ficar olhando para ver se tinha alguma notificação, alguma coisa, algum ícone ali. E a Apple ainda implementou de um jeito muito ruim, bem diferente da Samsung. Então eu desativei porque era algo que agravava o meu fear of missing out, o FOMO. Enfim, a gente vai achando, né? Sim. Vai achando também os nossos próprios trambiques para minimamente tentar se proteger desses estímulos todos. Eu tava numa reunião, você falou do relógio, eu tava numa reunião com a Marina, do RH aqui do TB uma vez, e na época eu ainda tava usando 2 monitores. Até isso foi uma coisa que eu fiz pra melhorar a minha atenção. Fecho o notebook e uso uma tela só. Eu usei minha vida inteira 2 telas. Parei de fazer isso pra não ter tanta coisa ali acesa na minha cara. E aí naquela época, com o notebook aberto,
a câmera é no notebook, conversando com ela eu olhava pro notebook, eu deixava a ligação no notebook, e vira e mexe olhando pra cima assim, porque eu gosto de fazer reuniões fazendo anotações, porque a minha memória é muito ruim. Então na tela de cima tava o meu aplicativo de notas. E aí uma certa hora ela ficou com ela e falou assim, Mob, você precisa finalizar? Você tem algum compromisso? Eu falei, não, por quê? Você tá olhando pro relógio aí? Ela achou que eu tava olhando pro relógio. Relógio de parede. Não, o relógio do computador mesmo, em cima, né? Ah, sim, sim. E eu falei, não, eu tô olhando pras notas aqui, não é relógio não. Mas é o que o Tassi falou, né? Os mais antigos têm isso do relógio. Se você tá olhando pro relógio, é tipo, ai, que saco, não aguento mais. E ela, no caso, lógico que ela foi muito educada, ela ficou preocupada que ela estivesse ocupando o meu tempo além do necessário. Você falou de livros, Thais, e isso também é algo que me assombra um pouco, porque eu já fui um leitor muito mais voraz do que eu sou. Tipo, eu trabalhei em mercado editorial durante vários anos, justamente porque eu era a pessoa que gostava de ler, eu vou trabalhar em editora, né? É o caminho óbvio. Mas também fui colocando o pé no freio ao longo dos anos, assim, e eu acho que, à medida que eu fui parando de ler livros em papel, não parando completamente, porque não foi uma decisão, né? Só foi acontecendo. Fui lendo mais no e-reader e hoje eu leio mais no celular. Só que eu tenho mais dificuldade de engrenar leituras. Porque é mais fácil, e essa foi uma parada que eu percebi, acabei concluindo a respeito dos meus hábitos, como eu tô no celular e eu leio muito a partir de um serviço de assinatura que eu tenho, que é o Everend, é fácil descartar quando eu não gosto. Então, quando você tá com um livro em papel, se você comprou um livro achando que você ia gostar dele, meio que você tem um compromisso um pouco maior, eu acho. Agora com você eu vou mesmo. até o fim. Não, vou até o fim nessa droga. Não, tá uma vou terminar. porcaria, né? Eu vou vencer o livro. Eu vou vencer o livro, exatamente. Esse termo é muito bom. Eu vou vencer esse livro. E no celular tem muito mais, acesso a muito mais coisa e tal. E é mais fácil descartar. Tipo, não me pegou nas 30 primeiras páginas, um abraço, eu vou tentar achar alguma outra coisa. Eu tenho demorado mais entre as leituras para encontrar a próxima leitura que realmente me pega, que eu realmente engreno, e ler devagar, eu já leio devagar há um tempo, mas isso não me incomoda tanto, assim. Acho que o importante é você ter ali a fruição da leitura e apreciar o que você está lendo. Se eu for recuar bastante, cara, na adolescência, carteirinha da biblioteca do colégio, que, vamos lá, lembrar de tempos imemoriais. Faz 84 anos. Tinha lá a carteirinha, de novo. Eu não tive. Eu tive. No colégio, eu levava o livro, a bibliotecária colocava o nome do livro na carteirinha, a data que eu estava retirando, e tinha uma semana para entregar. Senão, se você não tivesse terminado, você renovava aquele empréstimo. E a carteirinha tinha um certo número de espaços para você colocar livros. E no final do ano, eu gostava de ver quantas novas carteirinhas eu tinha grampeado em cima da original. Porque eu lia tanto livro que não cabia naquilo. E, putz, isso é absolutamente impensável hoje, cara. Tipo, demoro para ler e demoro para encontrar a próxima leitura. E tenho lido livros mais curtos também, que também não é um problema, tá? Livros curtos muito bons. Mas, enfim, as coisas mudam um pouco. Eu acho que tem esse contexto de distração também. O celular, apesar de ser muito prático, definitivamente não é a melhor plataforma para leitura, eu acho. Embora eu seja culpado de ler ali. E o excesso de opções. Esse excesso de coisas que estão disponíveis ali o tempo inteiro, para qual você pode pular para qualquer uma a qualquer momento. E alguma vai ser legal. O próximo livro que eu começar vai ser legal. Se eu tentar o próximo, sabe? Então permeia vários âmbitos da vida. Só que aí acho que tem outro ponto interessante também, que é uma coisa que muita gente já entendeu, já percebeu, que é como tem um excesso de informações hoje em dia também na cultura, no entretenimento. Então você entra nos 50 serviços de streaming, 10 serviços de streaming que você tem, parece que não tem nada de interessante, ou é tudo umas histórias meio repetidas, umas sacadas meio manjadas. Eu lembro com nostalgia ainda dos anos 90, quando a gente tinha grandes histórias que apareciam no cinema, né? Jurassic Park, Armageddon, sabe? Essas histórias que, cara, mexia com o imaginário e a gente ficava vidrado na TV. E eu não tô falando aqui de arte, de grandes produções culturais. Eu tô falando de entretenimento puro apenas, mas que realmente tinha uma abordagem original que trazia uma coisa nova. E eu sinto que isso foi se perdendo, porque ficou mais fácil, talvez, fazer esse tipo de produção, mas também porque as ideias comoditizaram
com o advento de algoritmos. A gente já falou várias vezes como o Netflix utiliza os algoritmos para entender o que as pessoas querem assistir. Hoje eles utilizam também a cultura que está acontecendo nas redes sociais para saber o que colocar no entretenimento. E o Ted Gioia, no texto dele, argumenta que antes a dificuldade da arte emplacar era justamente o apelo do entretenimento, né? É legal a arte, mas, cara, você demanda um esforço de atenção, de interesse para você consumir, né, arte. O entretenimento não, ele já te pega e bora aqui, né? E aí, de repente, chega essa cultura da distração, abocanha o entretenimento com essa coisa ainda mais rápida. Os 3 primeiros segundos você já troca de vídeo porque não te interessa e tem mais abundância ainda. Só que o entretenimento também está sendo vítima disso, né? O próprio Netflix, as próprias empresas de streaming, os conteúdos estão mais dessa forma internética, vamos dizer assim. Os livros também, a quantidade de livros que você compra, e, cara, é basicamente a mesma ideia remastigada à exaustão. Vide o caso lá do coach brasileiro do Seja Foda, que quantos livros você viu na prateleira escrito alguma coisa tipo Seja Foda? Variações em cima da palavra foda. Enfim. Então, até nisso, às vezes é difícil falar assim, cara, eu vou ler esse livro, mas será que é mais um daqueles? Remastigando ideias do passado, que você já leu, e que da primeira vez que você leu foi ótimo, mas agora é só a mesma coisa de uma outra forma. Então, enfim, eu acho que isso também afasta um pouquinho as pessoas, saca? Não é só a competição com a cultura da distração. Eu acho que também eles tentando se transformar para se adaptar ao pensamento atual, ao nosso jeito de funcionar hoje em dia. É por isso que os clássicos são clássicos. Eles resistem ao teste do tempo. O Jurassic Park é um, por exemplo, que é baseado no livro. Aí fizeram um filme. E eu gostei desse exemplo porque ele casa também com um período em que o cinema estava passando também por uma transformação, aqui é uma palavra já surrada, mas por uma transformação tecnológica que permitia esses efeitos especiais bem mais... Hoje em dia a gente assiste e fica pensando, aquilo me enganou na época, mas na época era do caralho ver aquilo acontecendo ali diante dos seus olhos. Star Wars também. Existem alguns clássicos que foram surgindo, sei lá, nos últimos 100 anos, mas hoje em dia é muito pasteurizado, tanto que tem algumas plataformas de streaming que eu não tenho, não assino mais, porque, é tudo tão parecido, é tudo tão... Aí tinha uma época que, nossa, essa é a série do momento, sei lá, Bridgerton. Todo mundo assistia Bridgerton. Aí depois... E sempre vem uma outra. E aí teve uma que eu pensei, comecei a declarar minha independência disso, dessa cultura pop tão, assim, frenética, que foi o Round 6. As pessoas viram Round 6, ficaram loucas por isso. Eu nem vi. Eu também não, assim, tô nem aí... E agora eu sou um velho ranzinza. Eu vou assistir só o que eu quiser. Chegou a idade. Vou assistir só Coppola, vou assistir só A24. Só que quando você fala dos clássicos, por exemplo, hoje, até você conseguiria ler Senhor dos Anéis? Não, nem na época que eu tentei ler eu não consegui, imagina hoje. Mas é porque é muito comprido. Então, por exemplo, Júlio Verne. Eu adoro, uma das minhas leituras prediletas foi o Viagem ao Centro da Terra. Mas até engatar aquele livro, bicho, cara, é zoado. As planícies e as folhas e não sei do que lá. É uma detalhação de coisas irrelevantes que, cara, ninguém tem saco, sabe? Já não tinha. Mas às vezes o desafio é esse, entendeu? Vou vencer o livro. Tanto que dizem que pra você ser um bom autor, primeiro você tem que ser um bom leitor, porque você vai ter repertório pra aí sim escolher. Mas assim, ponto de vista aí. Mas o Duna, quando saiu o primeiro Duna, né, do Villeneuve, mais recente, eu me fiz o desafio de, eu vou ler Duna, pelo menos o primeiro livro, porque tem vários, antes de sair o segundo. Bom, saiu o segundo, eu já assisti e ainda tô lá, ó. E outra coisa que eu tava pra perguntar pra vocês, filmes assim, de plataforma, né, de streaming, quem consegue ver um filme numa sentada só? Ou fica se prolongando. Hoje em dia os filmes viraram pra mim séries.
Sim. Tem que assistir em vários dias, porque... Eu tive uma experiência há poucas semanas que o Oppenheimer ganhou o Oscar e tem 3 horas de filme. E Pois aí eu Tô falei, querendo bom, assistir e quero não comecei assistir. ainda. E aí tava aqui em casa, domingo à noite, abri o NetNow, já tava lá. Falei, bom, dá pra comprar e assistir. Comecei a assistir, acho que era umas 4:30 da tarde, por aí. Coloquei, fui assistindo. 1h30 de filme, pô, tô com fome, vou pedir um hambúrguer. Aí fui, pedi um hambúrguer, parei o filme, levantei, fui no banheiro, tudo, voltei a assistir. Chegou o hambúrguer, parei, fui na portaria buscar, tudo. Acabei depois de 5 horas o filme. E achei muito bom. E aí depois eu fiquei discutindo com alguns amigos que foram no cinema assistir. E eles falaram, pô, filme chato, longo, não aguentava mais ver. Eu tive uma experiência completamente diferente deles. Porque dá pra Exatamente o que o pausar. Taz falou. Eu pausei, eu fiz um monte de coisa, olhei meu celular, que é uma coisa que não se faz no cinema, pelo amor de Deus. Aham. Tudo isso. Hoje em dia se faz, viu? Não. Para Mas- tristeza e desgraça de muita gente. Você acha que Breaking Bad, por exemplo, faria sucesso hoje? Cara, Breaking Bad, as 2 primeiras temporadas são arrastadíssimas. São bem arrastados. Né? É muito ruim. Tanto que eu comecei a assistir lá no começo, Breaking Bad, desisti e depois a galera fissurada. Tipo, nossa, é a melhor série de todas. Eu ficava, cara, vocês estão falando da mesma série que eu? Que série chata, insuportável. E aí meus amigos insistiram tanto... Porque já tava, na época, acho que tava os episódios finais. Cara, tá muito bom, você tá assistindo, você tem que ver, você tem que ver. E eu falei, nossa, tá bom, vou me forçar. Foi difícil passar pelos episódios, até chegar ali no começo da terceira, se eu não me engano, né? Final da segunda, começo da terceira, que é onde começa a te segurar nos episódios. Mas a gente tá falando de 2 temporadas inteiras de um negócio muito parado. Eu não acho que hoje em dia teria o mesmo efeito que teve 10, 15 anos atrás. É pouco tempo, hein? A gente tá falando de 10 anos apenas. E isso esbarra na cultura do binge watching, que foi algo criado e proposto pelas plataformas, porque a gente estava acostumado, né, com, principalmente no caso de seriados americanos, toda semana. Aí veio o Netflix, principalmente, e jogava tudo de uma vez. E agora as próprias empresas de mídia estão percebendo que é um ritmo insustentável. Aham. E a gente também não dá mais conta de ficar lá vendo... O House of Cards saía a temporada inteira de uma vez? Inteira. Então... Você ficava vendo lá e era uma história boa ainda por cima. Pô, você assistia logo tudo de uma vez. Hoje em dia, ninguém aguenta. Eles estão lançando agora um episódio por semana, né? O modelo Apple TV, que é uma empresa que começou a lançar toda série que ela lançava era assim, um por semana, Ted Lasso e tal, e fazia muito sucesso. E aí as empresas perceberam que, realmente faz mais sentido, né? Porque aí a pessoa vai ter que esperar, e enquanto ela tá esperando, ela tá pagando a assinatura. E no outro modelo, a pessoa às vezes pagava, assistia tudo em uma semana, cancelava a assinatura, não foi assinante por um mês do serviço. Porque além da questão da recorrência, né, do pagamento recorrente nesse caso, também eu acho que tem a ver com aquilo de a pessoa digerir a história. E ao mesmo tempo de conseguir gerar buzz em cima daquilo, sabe? De, você comenta na rede social e tal. Então, é uma confluência de coisas que tá levando pra isso. Mas, ao mesmo tempo, um dos critérios da Netflix, o José acho que lembra também, há uns 2 anos a gente gravou sobre isso, que um dos critérios pra saber se ela renova ou não as séries era se o pessoal tava maratonando a série. Então não Era importa taxa que a de série... completude nos 28 primeiros dias. Então eles usavam isso porque a geração é assim. Às vezes a pessoa não tá nem assistindo, ela tá no celular e deixando rolar 5 episódios de uma vez, num domingão, sei lá, e para pra olhar pra tela. Barulho. Só quando... Não, olha, assiste, mas só quando acontece alguma coisa, saca? Entendi. Todo aquele diálogo, que é a construção do personagem, que vai fazer você se identificar, se conectar mais e tal. Ninguém tem paciência. Você tá rolando o feed, e o vídeo tá ligado ali, mas você tá no Twitter, no Instagram, né? Não, e é aquilo, né? O multitarefa que você não consegue fazer nada bem. Que aí você não curte a história porque tá no celular. É quando acontece alguma coisa importante. Você olha pra história e tá digitando a mensagem e manda a mensagem com um erro, passando o recado errado. Aí no streaming entra o que você falou da Isa, né? Porque é o famoso... Peraí, o que ele falou mesmo? Volta 10 segundinhos, um clique no botão. Ah, entendi, não era nada não, vou voltar pro celular. Que ódio. Isso me fez lembrar de alguns comentários que o próprio Ted Gioia, ele destaca num texto posterior a esse que a gente está comentando. Enfim, são exemplos que pessoas foram dando e comentando no texto dele que elas viam no dia a dia, né? De outras pessoas que estavam nessa coisa da distração ali e não paravam de se distrair.
Um dos comentários era justamente uma pessoa que foi assistir o novo Duna, né? O Duna Parte 2, que é excelente. E a pessoa falou assim, cara, eu tava sentado atrás dessa pessoa e eu pude perceber que ao longo de toda a sessão ela não saiu do celular. O tempo todo. E No cinema. No cinema, Exatamente. Não esperou sair no Max, nem nada assim. No cinema, ela foi pro lugar, pagou, etc. E ficou no celular enquanto ela tava assistindo, entre aspas, o filme, né? Porque eu não assisti. Eu jogava pipoca na cabeça dela. Ou refrigerante. Tenha respeito! Eu, hein? Pipoca caramelizada pra colar no cabelo. O ingresso tá R$60, não dá. Pô, mas tá cara, pelo amor de Deus. Hoje em dia você não vai no cinema nem pra date porque tá caro, imagina pra ficar no celular, gente. Pô, mano, caraca, você tá levando os dates pra onde, Taza? Depois eu te conto. Eu te mostro. Mas essa coisa das durações, né? Tava pensando, tem um ponto também em que a indústria cultural tá percebendo que experiências mais longas, quando elas são propostas para as pessoas precisam de antemão aceitar ou já acreditar ou ir para aquela experiência muito sugestionada de que elas vão ter um retorno, saca? Um retorno. E aí você pensa nos filmes, os grandes blockbusters dos últimos anos, se você for olhar, eles são grandes. Pega, sei lá, Vingadores, os dois últimos Vingadores, Ultimato, Guerra, eles são filmes longos, 2 horas e meia pra frente. Os próprios Duna, que a gente tá falando, pô, são filmes enormes, assim, né? Eu acho o máximo. Amanhã eu virei mais 3 horas daquilo, não tem problema. Mas são filmes enormes. Mas a quantidade de filmes desse tamanho vem diminuindo, eles se tornam mais caros de produzir, justamente porque eu acho que o público tá entendendo, tipo assim, beleza, se eu for investir, porque já é um termo, já é uma ideia estranha, né? Pensando numa coisa que, no fim das contas, é arte. É entretenimento, mas também é arte, de alguma maneira. Se eu for investir o meu tempo nisso, eu quero que seja bom. Eu quero ter um retorno, entre aspas, sabe? Então, eu acho que é isso, assim. As nossas expectativas em relação a a experiências mais longas, a gente meio que já vai, tipo, putz, será que eu vou ter um retorno disso? O que é um problema, porque você deveria ir, pelo menos essa é a ideia, você devia ter contato com um produto cultural qualquer, não necessariamente com a expectativa de um retorno, tipo assim, eu quero, tipo, algo que eu quero aqui. Mas, tipo, você entrar em contato com alguma outra coisa que outra pessoa criou. E saca? o Oppenheimer eu só fui convencida depois que ele ganhou o Oscar. Então acho que isso também, e acredito que muita gente, foi essa a minha negociação, exato. Mas eu acho que a geração atual ela tem cada vez menos esse... Não sei qual é a palavra que a gente pode usar, mas essa veneração por... você precisa ter esse contato com a cultura, com uma coisa. E é muito mais da recompensa no sentido de, beleza, eu tenho que sentir alguma coisa consumindo isso. E nessa eu acho que até o Vingadores a gente tem que fazer um parênteses aqui, porque é um pontinho um pouco fora da curva, porque foi fácil segurar as pessoas em 2 filmes de 3 horas cada um. Mas foi fácil porque eles não são filmes independentes. A Marvel passou 15 anos, pelo menos, construindo minuciosamente a história de cada personagem. Em filmes que eram muito movimentados, muito rápidos no sentido de ação do começo ao fim, história do começo ao fim, né? Tirando o Capitão América 1, que é lerdo e arrastado pra caramba também, mas, enfim, outros ali. Mas, pô, você abre com Iron Man, né? O pessoal vai falar que são os Hulks lá, né? Mas mudou o Hulk. Então vamos falar que abre com Iron Man ali. Não tem quem não gosta de um Iron Man 1, Iron Man 2. Cara, do começo ao fim a história te cativa. Cara, você já conhece o personagem. A hora que ele aparece no filme, em outro contexto, com uma galera junto dele, você fica, eu conheço ele. Você tem essa intimidade com cada um dos personagens. Então você assiste do começo ao fim porque você se sente ali, acho. Você tem uma conexão mais forte com... Emocional, né? É diferente de simplesmente tá aqui um Duna 1, 3 horas e pouco de filme que... todo mundo falando bem do Duna 2, né? Até o Tasso falou assim, assista no cinema, vai ver que é muito bom. Eu falei assim, putz, dá pra ver o 2 sem ver o 1? Falei pro Tasso. Cria vergonha, né? Tipo, cara, mas o 1 todo mundo falou que é muito arrastado. Eu não tenho saco, sabe? Pra ver um filme... errado, cara. É legal mesmo? Eu adoro, acho muito, muito bom. O 1... Tá muito bem feito. Tá Sim, bom. os dois. Vou arriscar. Começa com o Oppenheimer ou com o Duna 1? Oppenheimer, melhor. Mentira, não assisti porque aí Duna, se não você sei. cansar, você não precisa ver a segunda parte, porque é só um filme. Aí, verdade. A negociação fica mais fácil. E você ainda sabe o que acontece no final de Oppenheimer, ainda tem esse extra. É verdade, né? Bom, mas pra gente não encerrar esse Tecnocast um tom tão negativo,
Tipo, estamos perdidos, não tem jeito. Eu queria voltar naquele texto da psiquiatra Anna Lenk, que o Tazo até já citou aqui mais cedo no episódio, que é autora do livro Nação Dopamina. No exemplo que a gente viu, ela falando da paciente que saiu para ver as árvores, ela recomenda que a paciente fique 1 mês nesse, entre aspas, jejum de dopamina. Vale ressaltar, né, o jejum de dopamina não é uma unanimidade entre os especialistas, né, mas de qualquer forma não deixa de ser uma coisa positiva a gente controlar o nosso uso da tecnologia e, enfim, o quanto a gente permite que esses aplicativos nos viciem, né, e nos deixem nesse estado meio de apatia. Tendo isso em vista, queria abrir para vocês, perguntar no dia a dia o que vocês estão fazendo que ajuda a blindar vocês dessa situação da dopamina aí. Então seriam atividades longas, sem tecnologia e mais focadas por seu eu interior? Tudo que você faz, por exemplo, no meu caso, eu bloqueio notificação de absolutamente tudo. Quando eu tô trabalhando, modo foco quando eu tô trabalhando, pra não ficar notificando. Também me vigio muito pra não ficar abrindo redes sociais. Twitter eu nem entro mais, porque lá tá muito negativo. E Instagram mesmo eu ainda entro algumas vezes, mas eu nem posto mais nada. Às vezes eu entro, dou uma olhadinha ali, respondo mensagens e saio já, não fico rolando o feed. Funcionários. O quê? Cobra os funcionários e sai. Cobra os funcionários? Enfim. O que vocês estão fazendo aí? Vamos lá. Uma coisa que eu tenho feito já tem um tempinho, que eu tento fazer, tem sido um pouco mais difícil nesses últimos meses, mas é atividade física. Porque eu sempre fui muito reativo com relação àquilo de ter uma disciplina pra ir na musculação, de seguir o programa, né, de treinos e tudo mais. Porque eu achava, não é pra mim, não gosto do ambiente, não gosto, estão sempre lá os marombas e você se sente um inútil. Mas isso eu acho que a Isa vai reconhecer muito no que eu vou falar. Não é que funciona a questão da constância? Você insistir 30 dias, 60 dias, ter ali a disciplina, e depois de um tempo a coisa começa a ser muito natural. Então, eu tento ir com frequência. Mas uma dúvida, se você tá postando, conta ou não conta? O quê? Você tá indo na academia postando o treino, conta ou não conta? Então, eu não tenho postado nesses últimos tempos, até porque o desempenho deu uma caída, né? Aí a gente, né, só mostra as vitórias. Não, mas o que eu ia dizer é o seguinte, eu ia pra academia e colocava podcast. E depois de um tempo, principalmente se eu vou de manhã, o noticiário da manhã tá bombando, né? E aí eu acabava vendo. Então eu configurei o celular pra entrar no modo não perturbe automaticamente, ficar com a tela meio em tons de cinza, pra dar já uma distanciada e eu conseguir focar. Então é isso que eu tenho feito nesses últimos tempos. E eu posto nas redes de vez em quando, porque vários seguidores dizem que serve de estímulo pra eles também. Então isso eu acho legal. Publi post, vai, tá? Verdade. Pra ganhar brindes, camisetas. Então, eu também atividade física, com certeza, mas uma coisa que eu comecei a fazer e muitas amigas incentivo elas e elas acham muito estranho ainda é correr sem fone de ouvido, porque também estava sendo um estímulo pra mim. E eu conversei com meu treinador, eu falei, olha, eu me sinto ansiosa escutando música. E aí ele falou, Isa, muda pra um podcast. Mudei pro podcast, o primeiro que eu coloquei, eu comecei a ficar ansiosa com o podcast enquanto eu corria. E aí, agora, muitas vezes, principalmente em treinos longos, que eu vou fazer 15 km, eu tento sair sem fone de ouvido pra escutar o barulho da rua, pra escutar as pessoas, o que minhas amigas estão falando perto, pedir licença, às vezes tá passando uma bicicleta. Não, às vezes sozinha na rua, também, na rua mais importante ainda de estar sem fone. Então aí até uma questão de segurança. Mas acho que desconectar do fone de ouvido pra mim é quase o mais difícil do que desconectar do celular, que dá vontade de ir no mercado, já colocar um fone e colocar um podcast, colocar uma música. Acho que é isso que eu tento fazer um pouco a minha limpeza mental. E emendando nisso que você tá falando, uma coisa que me ocorre às vezes, eu percebo e me irrito é que
começa a tocar uma música. E aí eu não tô mexendo no celular, mas como o fone de ouvido tem os controles, aí eu começo aquilo do dedinho nervoso de clicar no mouse, eu fico querendo pular a música. Aí acaba me aborrecendo. Mas por outro lado, eu já tive muita ideia de pauta enquanto tava, por exemplo, na esteira. E tava tocando música. Então, enfim, é uma faca de... Como é que é? Faca de dois gumes. Mas, enfim, cada um tentando achar, né, uma solução. Eu não consigo ir na academia sem fone de ouvido. Porque o ambiente me deixa mal. Eu não gosto, me sinto mal na academia. Então, o fone de ouvido com um podcast é até melhor do que com música. Porque o podcast, eu realmente desvio a minha atenção pro que estão falando. E aí eu fico prestando atenção no meu ouvido. A música, ela dá uma distraída, não ouço a academia em si, mas eu ainda me sinto no ambiente. Então o fone pra mim na academia é como criar uma bolha pra eu conseguir passar aquela 1 hora ali naquele ambiente. Cara, mesma coisa, atividade física, acho que tem sido a coisa que eu faço com mais regularidade nos últimos anos. Eu mudei de cidade, então eu tô ainda me reconfigurando a minha rotina pra tentar voltar a inserir atividade física nisso. Essa parte é chata, quebrou um pouco ali o ritmo que eu já tinha. Mas quando eu tava morando em São Paulo ainda, eu tava indo com uma frequência legal. E aí eu misturava duas coisas. Eu ia na academia e me forçava a ouvir um álbum de música inteiro. Tipo, não pode pular música, saca? Não posso mexer no celular. E voltei a ouvir alguns álbuns assim, né? Algo que eu não fazia há algum tempo. Então, atividade física, certamente. Agora, tem uma atividade específica que não é uma coisa regular, tá? Que eu já fiz 2 vezes e quero voltar a fazer, tenho planos de voltar a fazer, e porque eu gostei das primeiras vezes, que é algo que exige atenção. Que aí, realmente, se você estiver distraído com qualquer coisa, não vai dar certo, que é fazer cerveja. Acho que eu já mencionei aqui em algum momento que eu fiz cerveja 2 oportunidades com minha esposa. E é muito legal, porque... Primeiro tem aquela coisa de você fazer algo que você normalmente consome já pronto, né? Que você compra aquilo já feito pra você. Você vai fazer aquilo do zero, dá trabalho. E se você não ficar muito atento nos tempos direitinhos de mexer ali na mistura e etc., acrescentar os ingredientes corretos na hora certa e ficar o tempo inteiro atento à temperatura para ela não ficar muito acima nem muito abaixo do que é necessário para aquela receita, vai ficar ruim. E você só vai saber, vários dias depois, sacou? Então, é uma atividade que eu acho que é muito interessante nesse sentido, assim, eu quero fazer alguma coisa na qual eu tenho que estar o tempo inteiro focado e prestando atenção, porque se eu não tiver nesse estado de atenção, de prestar atenção, vai dar ruim. E aí todo o tempo que eu tô, entre aspas, gastando ali, vai gerar uma cerveja pior, no final das contas, que você quer saborear a sua cerveja depois. Então isso é uma parada que eu acho legal, assim. Tentar fazer uma coisa que você normalmente já consumiria pronta, já viria pronta pra você, tentar fazer do zero. E no meu caso, a cerveja foi esse produto, assim, que é bem legal de fazer e exige atenção o tempo todo. Mas a questão do tempo é muito simples. É só você falar pra Alexa, colocar ali um timer de 15 minutos. Com certeza. E você pode continuar mexendo no celular, ouvindo o que você quiser ouvir. Vai dar Tem que desligar a Alexa também. Desliga tudo. Então é isso, vamos chegando ao final de mais um episódio do Tecnocast. Inclusive, se você chegou até aqui, você é resistência. Em tempos atuais, ouvir um podcast, né, até o final, prestando atenção, realmente é difícil. E olha só, sem colocar na velocidade 2, tá? Exatamente, ouvindo no 1x. E depois respondendo todas as enquetes sobre o episódio no Instagram do Tecnoblog. É isso, olha lá, valendo prêmios. Manda pra gente então seus comentários, o que você faz pra tentar se livrar desse ciclo de dopamina, essa apatia, essa coisa de não sentir mais prazer em nada, né? Até nos seus hobbies. E conta pra gente se você já sentiu isso também. Como é que você lidou? Conta aí suas histórias, manda lá no Caixa Postal Tecnocast no Telegram, o nosso grupo, ou também no nosso grupo do Zap, o link tá na descrição deste episódio. Lembrando, vocês podem mandar mensagem de voz de até 1 minuto pra gente tocar aqui na próxima Caixa Postal. Se quiser continuar o papo com a gente nas redes sociais, em todas elas eu sou @mobilon, @Josué de Olive, com V mudo no final, @IsaGianto. E eu sou @Tassius, THASSIUS. Esse Tecnocast vai ficando por aqui, voltamos com outro semana que vem. Até lá! Tchau! Tchau, pessoal. Tchau. E este Tecnocast foi produzido pelo José de Oliveira, foi editado e sonorizado por Ariel Libório e a arte da capa é do Vitor Pada.